profeta Elias na primeira leitura, quanto os discípulos no Evangelho, atravessam momentos de provação, de dificuldade, medo, cansaço, insegurança, e Deus se dirige a eles. É nos momentos de fragilidade que Deus também se aproxima de nós, que Deus também vem ao nosso encontro para nos oferecer a sua presença, a sua força e nos ajudar a suportar todas as tempestades da vida. Vejam o Evangelho de hoje, os discípulos estão no barco, enfrentando uma tempestade, um vento contrário e as ondas, uma tempestade que os amedronta. Parece que vão morrer. A barca está em alto mar, já longe da terra. E Jesus está lá no monte, sozinho, a sós, rezando. Vejam, meus irmãos, esta barca em meio à tempestade simboliza a cada um de nós, a igreja, o mundo, em que nós muitas vezes estamos em dificuldade. Todos nós enfrentamos altos e baixos, como o mar. Às vezes momentos de consolação, às vezes desolação, às vezes provações, às vezes realizações, às vezes problemas familiares, outras vezes enfermidades, dificuldades financeiras, decepções, crises na nossa fé. E nessas horas podemos ter a mesma sensação que os discípulos. Podemos pensar que Jesus esteja distante, que nos deixou sozinhos, mas não. Jesus vai ao encontro dos discípulos, caminhando sobre o mar, andando sobre as águas. Meus irmãos, aqui uma mensagem muito significativa para nós. Jesus não elimina imediatamente as tempestades, mas Ele entra nas tempestades. Jesus não acalmou o mar antes de ir ao encontro dos discípulos, mas Ele foi andando sobre o mar envolto, sobre o mar revolto, sobre a tempestade, sobre o mar agitado. Assim também é na nossa vida. Deus não elimina imediatamente as tempestades da nossa vida, mas Ele entra nelas, Ele se aproxima dos que estão sofrendo, e a todos Ele diz: coragem, coragem, sou eu estou com vocês, não tenham medo, eu caminho com vocês, eu me uno a vocês, eu enfrento as tempestades com vocês. As tempestades muitas vezes serão inevitáveis na vida. É próprio da humanidade sofrer, sentir medo. É próprio da humanidade se ver em meio a tempestades. Mas temos que trazer em nós a confiança de que o Senhor entra na tempestade. O Senhor caminha sobre ela e nos dirige uma palavra de consolo, uma palavra de confiança. Por isso, Cristo não promete que nós teremos uma vida sem tempestades, mas Ele garante a sua presença em todas elas. Pedro, tomado pelo entusiasmo, pede para caminhar sobre as águas até Jesus. E enquanto ele mantinha os olhos fixos em Jesus, ele conseguia avançar. Enquanto ele mantinha os olhos fixos em Jesus, ele conseguia atravessar a tempestade e andar sobre ela. Mas no momento em que ele começou a prestar mais atenção na força do vento, na força da tempestade e não na presença de Jesus, ele sentiu medo e começou a afundar. Hoje nós recordamos os nossos pais, né? Eu, por exemplo, tenho lembranças muito
saudosas do meu pai, sobretudo na infância, quando meu pai nos levava ao mar, né? E éramos crianças, tínhamos medo do mar, mas quando estava com o pai, a gente nem percebia às vezes que estava correndo risco, né? Porque o pai ia lá para o fundo e a gente nem aí, né? A gente se sentia seguro nos braços do pai. Ou então quando a gente ia aprender a andar de bicicleta, né? Meu pai que me ensinou a andar de bicicleta, e ele dizia: olha para mim, olha para frente e vem. Mas a hora que a gente olhava para baixo, caía. Assim é a nossa vida, meus irmãos. Quando nós olhamos mais para os problemas do que para Deus, nós afundamos neles. Mas quando nós mantemos o olhar fixos em Deus, voltados para a sua palavra, alimentados pela fé, por mais difíceis que sejam os problemas, nós caminhamos, nós avançamos. Pedro avançava enquanto olhava para Jesus, mas quando deixou de olhar para Jesus e se voltou para o seu medo, para a tempestade, ele começou a afundar. Por isso, coloquemos nossa confiança em Cristo, pois enquanto a nossa confiança está em Cristo, encontramos forças para enfrentar até aquilo que parece impossível. Mas quando nós fixamos nosso olhar somente nos problemas, nas ameaças, nas limitações, o medo toma conta de nós. E quando o medo toma conta de nós, a gente começa a afundar. Não olhemos para baixo, não olhemos para as ondas que se agitam, olhemos para frente, olhemos para Jesus, e Ele nos ajudará a passar por todas as tempestades. Pedro, então, diante da presença do Senhor, e uma vez que vacilou, ele dirige uma oração breve e ao mesmo tempo muito profunda a Jesus: Senhor, salva-me. Jesus imediatamente estende a mão e o segura. Vejam, meus irmãos, o Evangelho de hoje também nos ensina que o discípulo não é alguém que não vacila nunca. Ele vacila, sobretudo quando ele se volta mais para o vento do que para Jesus. Nós também vacilamos na nossa vida, e os vacilos se dão justamente quando nós desviamos o olhar das coisas de Deus, desviamos o olhar da sua palavra, dos seus preceitos. Mas vacilar não é o pior. O pior é não ter a humildade de reconhecer o nosso vacilo e de suplicar ao Senhor, aquele que pode nos ajudar. Porque quando vacilamos, caímos e nos perdemos. Mas felizes são aqueles que ainda podem ter a humildade de também se dirigir a Jesus: Senhor, salva-me. Senhor, Tu podes me salvar, em Ti eu posso me reerguer, o Senhor está comigo, o Senhor pode me ajudar. Senhor, por favor, me ajude, salva-me. É isso que Pedro fez. Pedro nos mostra que a fé não é ausência de medo. Ter fé, ou o medo, não significa que nós não temos fé. Os vacilos da vida não significa que nós não temos fé. Portanto, a fé não é ausência de medo, mas a fé é a decisão de confiar em Jesus, mesmo quando sentimos medo. Confiar em Jesus, mesmo quando estamos com medo. O medo é humano, faz parte, é humano sentir medo. Mas o medo não pode ser maior do que a nossa confiança em Deus, senão a gente afunda. Quando Pedro se voltou mais para o medo do que para Jesus, ele começou a afundar. Mas quando ele olhou para Jesus e confiou em Jesus, ele conseguiu atravessar o medo, atravessar a tempestade.
Talvez hoje, meus irmãos, estejamos também nós enfrentando alguma tempestade. Talvez o vento esteja contrário e pareça que nossas forças estão se esgotando. A palavra de Deus hoje nos convida, assim como Elias na primeira leitura, assim como os discípulos, a silenciar o coração para perceber a suave presença do Senhor e escutar novamente a sua voz. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Vejam, quando Elias se viu na presença de Deus, cobriu o rosto e sentiu aquela brisa suave. Assim também os discípulos, quando Jesus entrou no barco, a tempestade se acalmou e eles sentiram justamente a suavidade que só a presença de Jesus pode trazer. Se nós estivermos unidos a Jesus, por mais difíceis que sejam as tempestades da vida, certamente nós conseguiremos atravessá-las e também sentir esta suavidade que só Jesus pode nos dar. Não desviemos os olhos de Cristo, e quando sentirmos que estamos afundando, tenhamos a humildade de Pedro e digamos: Senhor, salva-me. A mão de Jesus estará sempre estendida para nos levantar, para nos conduzir ao barco e devolver a paz ao nosso coração. Assim seja. Amém.